Olá, tudo bem? Primeiro seminário de educação de surdos. Que dia? Dia 30 de setembro, na cidade de Erechim. O local do encontro vai ser na URI. Vamos ter palestras pela manhã, 2 palestras. E depois à tarde nós teremos 4 minicursos. Aproveite para participar, faça a sua inscrição. A inscrição você pode fazer no www.uri.edu.br. Venha para esse encontro. Até mais, obrigada. Olá, novamente, muito obrigado pela sua atenção. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. O programa de hoje conta com a presença do presidente do Conselho Regional de Farmácia, Maurício Schiller Nin. Muito prazer em recebê-lo no nosso espaço. Presidente, seja bem-vindo. O presidente do Conselho Regional de Farmácia participou da abertura da Jornada de Estudos Farmacêuticos da URI Erechim. Seu assunto: as perspectivas para o farmacêutico para o ano de 2020. Novamente, obrigado pela sua presença. E quais são, então, presidente, as perspectivas para essa área importante da saúde brasileira? Ademar, Fernanda, quem nos assiste pela TV Erechim. Eu vim conversar aqui com os colegas profissionais da farmácia, principalmente com a comunidade acadêmica da URI Erechim, sobre aonde que nós, Conselho Regional de Farmácia, através dos dados que nós temos, dos movimentos que acontecem nas mais variadas áreas de atuação do profissional farmacêutico, onde nós prevemos que ocorra um movimento de maneira mais acelerada, para onde que nós queremos também que esse profissional se qualifique, e nada melhor estar conversando com esse nosso futuro profissional que está sendo criado aqui nessa região, com uma qualidade que a gente conhece muito bem. Aqui um abraço para toda a comunidade acadêmica da URI Erechim, e está fazendo um papel de conversa também com os farmacêuticos da região, que é algo que os conselhos regionais das mais variadas entidades devem fazer, aplicando seus recursos para transmitir também os seus direcionamentos para os seus profissionais e futuros profissionais. E o que a gente espera desses profissionais? A gente sabe que existe um grande movimento, os próprios bancos acadêmicos, de incentivar cada vez mais que os alunos, ainda na graduação, procurem se qualificar, se especializar, conhecer esses diferentes assuntos. E o que se espera desses profissionais aqui no mercado de trabalho? Bem, falávamos justamente com os alunos e professores. Aconteceu um movimento muito interessante nos Estados Unidos, na área da farmácia, que se chamou a farmácia clínica, onde os farmacêuticos da região notaram que eles deixaram de ser necessários à comunidade. Quando uma profissão, um profissional deixa de ser necessário, é aí que ele desaparece. Percebendo isso, ocorreu então esse movimento de farmácia clínica dentro da área hospitalar, que reverberou nas mais variadas áreas, e é um movimento onde o farmacêutico deixa de atuar diretamente ou somente com a área de medicamentos. O foco deixa de ser o produto e passa a ser o serviço que ele oferece. Esse movimento vem sendo conduzido pelas entidades farmacêuticas do Brasil, e está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os outros estados. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos aplicando vários recursos na área justamente de qualificação da farmácia clínica. Já trouxemos, inclusive, aqui para Erechim 2 desses cursos, motivando e fazendo com que os profissionais e acadêmicos entendam que aquela formação sólida, mas básica, que eles receberam durante a graduação, não vai ser suficiente para que eles mantenham essa necessidade que a população tem. E esse movimento já repercutiu aqui no estado e no Brasil. O farmacêutico cada vez mais é tido como uma necessidade não regulamentar, e sim uma necessidade para aquela pessoa que utiliza os nossos serviços. A gente vê muito isso nas drogarias. Nós vemos muito, como mostrei hoje, os dados na área hospitalar e na área de saúde pública.
A contratação de farmacêuticos ela passou a aumentar muito, porque ele não só é um profissional que consegue fazer o que ele foi formado para fazer, que é qualificação na área principalmente de medicamentos, mas em outras áreas também, mas ele consegue ser também uma economia de recursos. Estamos vivendo numa época onde o recurso é escasso e a demanda segue tendendo ao infinito, né? E nada melhor do que um profissional que consegue casar a questão técnica com também trazendo economias para o município, para um hospital, para um estabelecimento privado. Presidente, da sua conferência, o senhor mostrou um aspecto, um assunto bastante preocupante, não apenas desta área da farmácia, que é o ensino à distância. O Brasil, pelo que o senhor informou e pelo que a gente tem conhecimento, está caminhando num processo de formar mais, mas sem muita preocupação com a qualidade. A área da farmácia, até que ponto está preocupada com esse problema? Totalmente. É o nosso foco, inclusive, em termos de briga na esfera parlamentar, é combater esse avanço desenfreado da EAD, do ensino, não da ferramenta do ensino à distância, que vocês aqui na URI, utilizam esse recurso, mas sim a formação num curso de saúde, que é o que nos preocupa mais e é o que nós cuidamos, prevalentemente em EAD. Então, é inadmissível que um enfermeiro, que um farmacêutico, um psicólogo, que um odontólogo seja formado completamente à distância, sem ter atividades em laboratórios, sem ter contato com o paciente, que é para isso que ele é formado, né? Ele não é formado para fazer uma análise de uma TV, de um processo, de um produto. Ele é formado para interagir com a população, para conseguir solucionar os problemas a partir de uma interação pessoa a pessoa e não a partir de um vídeo que ele executa, vê e assiste. Essa necessidade de solucionar problemas, ela está muito relacionada também ao papel que o farmacêutico assume também perante a comunidade. Por isso se faz tão necessário isso. E eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho desse assunto que é muito relevante para a nossa comunidade, que é a questão da automedicação. É um problema muito sério na nossa sociedade, as pessoas não têm noção de quão grave ele é, e o farmacêutico vem justamente nessa formação da graduação totalmente prática, também trazer essas soluções para a população. Está aí um espaço que o farmacêutico, desde a área de drogaria, ele consegue solucionar muito. Se formos pensar a população, quando eu passo por um problema, o primeiro estabelecimento que ela pensa em o problema não é muito grave, é justamente numa farmácia. E ela tende a fazer uma automedicação com base naquilo que funcionou, às vezes, para o meu marido, para a minha vizinha, enfim, sem uma indicação. E aí entra o papel do profissional farmacêutico. Para que a população entenda do que a gente está falando, ela deve lembrar-se que há pouco tempo um antibiótico era possível que fosse comprado numa farmácia sem uma prescrição. A partir de 2010 isso muda. Por quê? Porque os antibióticos pararam de fazer seu efeito. Porque as bactérias começaram a criar resistência. Não porque os antibióticos não sejam mais eficazes, mas sim por causa do mau uso desses antibióticos, né? Geralmente ligado a uma desorientação do uso, ou um uso que a gente chama irracional de medicamentos, e essas bactérias no Brasil e no mundo passaram a não mais responder a esses medicamentos. Criou-se uma legislação agora impedindo, e com isso, né, esperando que pelo menos se freie esse processo de resistência bacteriana, onde vários antibióticos já não fazem mais efeito. Para os outros medicamentos, ainda temos esse problema e o farmacêutico vem colaborando muito para que as pessoas utilizem medicamentos, mas utilizem de maneira correta. Mas daí nessa área também entra muito da automedicação, a parte homeopática, que não teria assim tanta gravidade assim. E é um mercado de atuação interessante para a área de farmácia. Sim. É um dos mais antigos, né? Para que se entenda, basicamente, o tratamento farmacológico é dividido em dois segmentos. A alopatia, que são os medicamentos, esses que nós compramos basicamente, que vêm nas caixinhas, que são manipulados, e a homeopatia, num montante muitíssimo menor, né?
e que resolvem comprovadamente uma série de problemas. Não que não seja importante uma prescrição, mas vários destes não precisam de um processo de prescrição médica ou de algum outro profissional que tenha essa liberação. Então, sim, é um campo de atuação que o farmacêutico ainda persiste, né? A tendência é que na saúde pública, inclusive os médicos também passaram a cada vez mais a usar essa ferramenta terapêutica, e é um campo de atuação bastante antigo do profissional farmacêutico e que algumas farmácias de manipulação aqui em Erechim ainda oferecem esses serviços. A gente vê também cada vez mais, eu digo isso no interior aqui do estado, né? Cada vez mais, e é obrigatória a presença de um farmacêutico na drogaria, na farmácia de manipulação, mas não somente para assinar papéis, documentos, uma pessoa presencialmente lá. Então, por isso também se faz tão importante um curso presencial que forneça um profissional adequado para a sociedade que esteja atento às demandas disso tudo. Aí existem dois componentes, né? O primeiro é a obrigatoriedade, né, por força de legislações. Como se resolve isso? Entidades que nasceram para fazer fiscalização, nasceram com esse objetivo de fiscalizar o exercício, que façam o seu papel. E é o que o Conselho Regional de Farmácia faz. Bem, mas existe o componente também da necessidade social. E esse é um movimento que é o farmacêutico que faz dentro do estabelecimento. É ele que faz o convencimento daquele usuário de que, a partir desse momento que eu resolvi um problema da população, não simplesmente entreguei um medicamento na mão dele, agora, na próxima vez, eu já não admito mais receber um medicamento. Eu já necessito novamente daquele serviço ofertado, porque ele modificou a minha vida. Né? Modificou porque os medicamentos, isso são a sustentação através de pesquisa é bem robusta, ela faz muita diferença uma correta orientação. É a diferença entre uma hipertensão ser tratada ou não tratada, com o mesmo medicamento prescrito, na mesma posologia, mas a orientação correta, identificação de efeitos adversos e aí alteração do horário, verificação da interação com outro medicamento, com o alimento, etc., é o que o farmacêutico consegue fazer uma real mudança e tornar um medicamento que não era eficaz, passar a ser eficaz. Mas a gente tem notado, presidente, que as farmácias têm uma certa preocupação já de ter o farmacêutico presente e orientar o paciente, porque vai muito da confiança também. Eu confio numa farmácia que me dá confiança. Então, nem sempre foi assim, né? Então, acho que esse aspecto e a participação do farmacêutico dentro da drogaria, dentro da farmácia, acho que isso gera confiança também. E aí está também, acho que entra também o aspecto da participação do próprio paciente. Bom, eu vou num local onde me gera confiança. O que tu estás falando, Ademar, é justamente porque tu entendeu que aquele farmacêutico não é uma obrigação mais, é uma necessidade tua, né? E ela não é baseada num papel escrito e nem sequer tu deves conhecer o quanto o conselho fiscaliza isso, mas tu notou como paciente que o farmacêutico estando ali, ele fez diferença no teu tratamento, seja porque tu observou num indicador, num sintoma, ou porque tu consegue agora comprar aquilo com mais, o que tu chamas de confiança, que é confiança no final das contas, mas confiança não no produto está sendo bem vendido, mas sim de que aquilo vai te trazer um resultado positivo, né? Esse é o momento onde o profissional passa a se fixar no mercado, e é por isso que cada vez mais as pessoas estão voltando a buscar o curso de farmácia dentro das universidades, por causa de uma necessidade legislativa, uma obrigatoriedade legislativa, mas uma necessidade social, promovida pelo paciente. Hoje a confiança ela também é importante, mas antigamente isso era muito mais. Relatos assim da minha família, antigamente o farmacêutico era visto quase como médico, ele era o responsável, as pessoas buscavam a farmácia justamente por essa confiança, e isso com o passar do tempo só se consolidou, mas da forma adequada também. As pessoas continuam vendo e encontrando no farmacêutico uma pessoa segura para dar a orientação correta. O que é semelhante daquela época com essa, sob o meu ponto de vista,
é que as pessoas seguem buscando a farmácia como o primeiro ponto de contato com saúde, de ambiente de saúde. É muito comum que elas não vão, precisam de algo mais urgente, elas buscam a farmácia. Mas o que mudou muito é, quando tu falas de uma outra profissão, que é a medicina, era de uma época que nós tínhamos poucos doutores. Né? Os doutores eram os engenheiros, os farmacêuticos, os advogados e os médicos. Esses eram os doutores e eram poucos por cidade. Erechim, muito provavelmente nessa época, tinha 1 ou 2 farmacêuticos, 2 médicos, talvez, um engenheiro, 2, 3 advogados. Então, não existia tanta, apesar da procura ser grande, a oferta de profissionais era muito pouca. Né? Hoje em dia nós temos uma visão um pouco mais complementar das atividades de saúde. Né? O médico já entendeu muito bem que ele consegue ter mais resolutividade no seu tratamento encaminhado quando ele faz uma boa parceria com uma equipe, seja no hospital ou seja numa drogaria de farmacêuticos, para conseguir identificar sintomas, esse processo ser cíclico e não fragmentado. Né? Assim como com outros profissionais, nutricionistas, psicólogos, né? Hoje a gente já vê uma saúde de uma maneira muito mais complementar e não mais em caixinhas. Afinal de contas, o corpo não funciona dessa maneira separada. Né? Ele não pensa de maneira cérebro, rim, fígado, ele funciona como um organismo, que é assim que é chamado. Presidente, uma outra colocação sua durante a sua conferência de abertura da nossa jornada de estudos farmacêuticos foi de que nós, no Rio Grande do Sul, temos hoje 1% das farmácias de todo o mundo. Isso pode parecer pouco em termos de números. O que ela significa hoje? Porque existe, o senhor colocou até uns parâmetros para explicar que não existiu um crescimento significativo. Existiu um crescimento profissional, mas que não está sendo muito administrado nesse sentido. E que a área da farmácia continua, sim, sendo uma excelente opção profissional. Sim. Então, nós temos 1% dos cursos de formação em farmácia do mundo. Isso gera, evidentemente, se nós temos muitos cursos, nós estamos formando muitos profissionais. Na verdade... Hoje faríamos, então, só para exemplificar, são 29 cursos. São 29 cursos. 30, a verdade, que entrou um outro nos últimos tempos, agora isso já são 30. Em 98 eram 6. Então é um crescimento exponencial que está acontecendo. O crescimento de número de formandos vem aumentando e o número de farmácias aumentou, né? Falava eu que aumentou nos últimos 6 anos 10% e o número de farmacêuticos aumentou 70%. Então, o crescimento de farmacêuticos é muito superior ao crescimento de farmácias, apesar de termos um número já suficiente de farmácias no estado. Então, é uma relação interessante de ser estudada, né? O quanto de farmácias a população precisa e o quanto de farmacêuticos precisam para estar conseguindo fazer uma real atenção farmacêutica dentro desses estabelecimentos todos, né? Não só da área de drogarias, farmácias, mas também na área hospitalar, nas análises clínicas, nas outras áreas de atuação do profissional. A atuação profissional, pegando esse gancho, a pesquisa científica é uma área também muito promissora para os profissionais, porque afinal de contas, no desenvolvimento de novas drogas, de novos medicamentos, também tem um profissional por trás que está ali prestando todo o seu auxílio com o conhecimento adquirido ao longo dos seus anos de estudo, contribuindo para a população com novas opções de medicamentos. O Brasil tem um grande problema na área de saúde, né, a questão que envolve pesquisa e desenvolvimento, né? Ele não é um país patenteador, né? Nós não fabricamos conhecimento de ponta aqui. Nós fabricamos muito conhecimento básico ou intermediário, seja nas universidades, sejam nos ambientes de trabalho. Lamentavelmente, na área da farmácia e na área da saúde, as grandes produtoras, que são as universidades federais, elas não produzem, de conhecimento, não produzem patentes. E as universidades privadas também não acompanham esse ritmo, porque nós não temos um perfil de empreendedorismo dentro dessas áreas. Bem, restou a área da produção de medicamentos, que é uma área que desenvolve muitos novos conhecimentos, que é uma área que o profissional da farmácia atua, né? No P&D, que a gente chama, pesquisa e desenvolvimento na área de fármacos.
mas tampouco aí é uma área que cresce muito. Mas o Brasil já identificou, as empresas já identificaram que é uma área que deve haver investimento, porque as empresas que não inovam, não investem e não, com isso não patenteiam e não têm uso de um determinado conhecimento, elas não conseguem prosperar somente copiando o que alguma outra já fez. Então, sim, é uma área que cada vez mais incorpora profissionais em várias áreas e também do profissional farmacêutico, principalmente na área da indústria de medicamentos. Então, pode ser uma perspectiva bem importante para os futuros farmacêuticos seguir nesse caminho. Sem dúvida, o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos do mundo, é o segundo, em verdade, e a tendência é que assuma a longo prazo o primeiro local, ou o primeiro lugar, ou pelo menos em termos percentuais. Por quê? Porque, como a gente sabe, a saúde é um direito de todos, universal, e isso faz com que todas as pessoas tenham o direito a acessar medicamentos, embora saibamos que 80% dos medicamentos consumidos são consumidos por apenas 15% da população. Então, tem muito para onde crescer, né? Muitas pessoas ainda sequer não têm a chance de usar mal o medicamento, porque elas não têm acesso a esse serviço, a esse produto. Então, sim. Presidente, com relação aos desafios do Conselho Regional de Farmácia, o que o senhor colocaria hoje como prioridade em termos... Em todas as áreas sempre tem problemas para serem resolvidos, mas dentro do Conselho, dentro dessa área do farmacêutico, qual é o grande desafio? O grande desafio é seguir construindo esse farmacêutico clínico. Eu ainda tenho 4 meses de mandato e nós chegamos a bons indicadores de qualificação nessa área. Por que eu digo que ainda é um grande desafio? Porque essas experiências interessantes que aconteceram e que nós estamos mimetizando aqui no Brasil, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o grande diferencial que a farmácia fez nos últimos anos e foi aí que ela se configurou como profissão necessária. Nós estamos no meio desse caminho. Ainda falta muito para ser feito nessa área. Isso não se termina em 2 anos. Então, o grande desafio é esse. O grande desafio em termos de gestão do Conselho acaba sempre sendo melhorar a questão da fiscalização e fazendo com que o profissional entenda que esse processo de fiscalização, e aí eu estou falando para o cliente farmacêutico, né, que ele entenda que isto que nós fazemos é não só uma obrigação, como algo que traz resultados para a profissão, né? Daqui a 10 anos nós veremos isso. Nós qualificamos muito a fiscalização e várias outras coisas interessantes aconteceram com isto. Ela não é um ganho sozinho. Eu sempre gosto de comparar o que aconteceu nas estradas no Brasil e no Rio Grande do Sul, e principalmente nas cidades. A retirada do álcool, né? E a fiscalização que existe em cima disso. Foi um movimento cultural que doeu, inclusive, em muitas comunidades para que acontecesse. E até hoje ainda dói, né, para muitas pessoas, mas dói muito mais perder um familiar, né? Dói muito mais saber que alguém morreu por causa de um mau uso do veículo, né? Então, nós estamos caminhando e eu tenho certeza que lá no futuro esse desafio que aconteceu e que nós conseguimos promover uma fiscalização correta, objetiva e também orientativa para as pessoas, qualificando, dando a chance dessas qualificarem, talvez isto ainda seja o maior desafio e é o que nós ainda estamos fazendo. Essa fiscalização que o senhor comenta, ela não deixa de ser um ganho também para a comunidade, porque dá um respaldo perante a nossa sociedade que sim, existe um cuidado, existe uma fiscalização, nada é feito por acaso, tudo é muito bem fundamentado e assim a comunidade, a população também pode ficar tranquila com relação ao que está consumindo, ao que está sendo oferecido. Sem dúvida. É na verdade para isso que o governo permitiu a essas autarquias que elas existissem, né? Não para que elas coletassem as unidades de seus profissionais, mas para que elas, dentro dos seus pares ou através dos seus pares, elas garantam para a população, este é o objetivo central, que os serviços oferecidos por estes profissionais farmacêuticos, eles vão ser executados de maneira técnica e ética.
E é para isso que se os conselhos pararem de executar essas tarefas, eles perderam seu sentido de existir. Então, quando eu me pergunto qual é o principal cliente que o conselho tem, o principal cliente é a sociedade. É para isso que a gente serve, é para atender essa sociedade que nós juramos com a mão estendida no dia da nossa formatura. Então, esse é o nosso foco. Presidente, para encerrar, pelo seu conhecimento, pelas suas informações, como é que está o nosso curso de farmácia em relação aos demais do Rio Grande do Sul? Afinal de contas, são 30 cursos, porque nós estamos já há algum bom tempo formando profissionais. Qual é a análise que o Conselho faz com relação, sem muitas delongas, sem muita preocupação? Fique à vontade. Não, acaba de sair há pouco o resultado do ENAD, dos cursos de farmácia. A URI Erechim saiu muito bem qualificada, é um componente que faz parte da avaliação geral dos cursos, tem uma nota relativamente pequena, mas foi muito bem, mandei os parabéns para a comunidade daqui. As faculdades comunitárias do interior, elas têm, e o Rio Grande do Sul é a que tem maior porcentagem de de universidades comunitárias e centros universitários, comunitários, elas têm um componente de preocupação com a sociedade muito importante, né? A extensão, ela é algo que não pontua tanto, mas que nós professores e nós entidades conseguimos ver muito bem aquelas que têm uma preocupação centrada na população para as quais elas formam os seus profissionais. E é algo que se vê muito bem aqui, eu acompanho há bastante tempo, como falei hoje na palestra, é a terceira vez que eu venho em Erechim, então a gente já começa a ter uma visão um pouco mais ampla do que esta universidade presta. E, sem dúvida, o corpo de professores, né, qualificado e sério, o comprometimento que existe aqui nessa comunidade com a formação qualificada, não só na farmácia, nos outros cursos, é algo que transparece claramente e que repercutiu na nota que eles tiveram no ENAD. Ok, presidente, grato pela sua presença. Nós conversamos no programa de hoje com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Maurício Schiller-Nin. Obrigado mais uma vez pela sua presença, grato de novo pela sua atenção. Até a semana que vem.